Aí, meus amigos e minhas amigas, no dia de hoje eu trago 2 vídeos a vocês. Um deles é aquela que quebra de um acordo que havia com o relator especial dos direitos humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos, que veio ao Brasil ouvir pessoas sobre a acusação de que existem quebras dos direitos humanos. Inclusive, eles criticam que ele tenha ouvido primeiro ou feito um encontro com ministros do Supremo Tribunal Federal, que são um dos alvos desta acusação. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado a ser ouvido, mas o presidente Donald Trump já advertiu, já tirou muitos valores que eram oferecidos pelos Estados Unidos para a OEA e mandou que ela troque a sua maneira de se portar ou a sua ideologia. Ele aguarda os relatórios para que providências sejam tomadas na quebra de direitos humanos, que era a razão principal. E ele teve junto uma comitiva, e dizem que existia um dos assessores que é enviado pelo presidente para que fiscalizasse realmente esta viagem, se todas as partes envolvidas ou que teriam interesse fossem ouvidas por essa comissão. Também nós temos uma contestação do ministro, o André Mendonça. Primeiro, existe comentário de que eles estão descontentes porque o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro será tão somente pela primeira turma do Supremo, que antes era presidida pelo Alexandre de Moraes, mas logo vai mudar a presidência. Sabe quem será? O Flávio Dino, aquele que já mostrou qual o pensamento que tem sobre Alexandre de Moraes. Os outros componentes desta primeira turma são o ministro Zanin, a Carmen Lúcia, Luiz Fux e também Alexandre de Moraes. Já existem contestações que deveria um julgamento desta relevância julgado em plenário e pelo total dos juízes do Supremo. Talvez houvesse pelo menos alguma discordância dos votos, uma vez que seriam 11 juízes, mas eles não pensam desta forma e nem têm interesse que seja desta forma. Será mesmo a primeira turma. E vocês acreditam que será um julgamento justo e sem viés político? Eu duvido. Deixo a critério de vocês. Mas vamos ao acordo do Pedro Baca Bidjarreal aqui no Brasil. A revista Fórum, uma das revistas mais esquerdistas que existem. Entrevista de relator da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, incomoda o governo e diplomatas do Itamaraty. O relator especial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos descumpre acordo e gera crise diplomática ao conceder entrevista durante missão oficial. E com certeza, esse relatório que será apresentado lá na OEA deve trazer grandes transtornos, principalmente para a presidência do Brasil e também para alguns setores, principalmente do nosso Supremo. Mas vejam, um dos juízes que, contestando a dosimetria que é aplicada aos acusados daquele 8 de janeiro, ele pensa que é um exagero, mas ele é uma voz que não é ouvida e o Supremo não tem interesse algum de mudar os seus critérios e nem aceitar as suas contestações. Inesperado levante de André Mendonça dentro do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tem se destacando como uma voz dissonante dentro da corte.
ao contestar as pesadas penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele argumenta que as condenações, que chegam a 17 anos de prisão, são desproporcionais. No entanto, sua posição não tem encontrado respaldo entre os demais magistrados. Desde o julgamento do primeiro réu, Mendonça já havia manifestado discordância com o entendimento do Supremo de que os acusados deveriam responder tanto por golpe de Estado quanto por abolição do Estado Democrático de Direito. Para ele, o crime de golpe estaria contido no de abolição do Estado Democrático, o que impediria a dupla condenação por um único ato criminoso. Ainda assim, sua argumentação não foi acolhida, e casos como o do ex-funcionário da Companhia de Esgotos de São Paulo, Aécio Lúcio Costa, resultaram em penas elevadas. Nos bastidores, interlocutores do STF avaliam que a preocupação de Mendonça pode ter um desdobramento estratégico. A fixação de penas rigorosas para figuras de menor relevância no episódio podem abrir precedentes para que eventuais condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu ex-candidato a vice, Walter Braga Neto, ultrapassem essa marca. Mendonça já trabalha nos bastidores. Um levante. E somente para refrescar a memória de vocês, eu trago as palavras do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que diz que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro será justo, correto, duro e sem viés político. Mas, com essa ideia dele, nós achamos que não vai ser bem o que ele diz. Vejam o seu pensamento. Saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia. Trouxe também um áudio a vocês do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele que foi torturado psicologicamente, preso e ameaçado de problemas que poderiam acontecer com seus familiares, principalmente na audiência de delação premiada que tivemos as imagens liberadas pelo ministro Alexandre. E foi no depoimento dele, que foi mudado várias vezes de acordo com a conveniência de quem o interrogava, e a PGR se baseou no seu depoimento para fazer a denúncia contra Jair Bolsonaro, que alguns acham que ela foi muito bem construída e colocando fatos que nem a Polícia Federal, que fez a investigação, colocou no inquérito policial. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu, e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu fiz isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Esses são fatos trazidos no dia de hoje. Eu espero que vocês, em primeiro lugar, assistam o nosso vídeo na íntegra. Não temos conta remunerada e não pedimos Pix. O nosso interesse é tão somente que vocês estejam bem informados e também que deem um like e assistam. É no YouTube, é o canal de Pepe Severo, e eu peço que vocês, se possível, se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.